Me falei, ontem nós recebemos aqui o prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro. Na entrevista fiz algumas perguntas, dentre elas, por que a LDO havia chegado apenas dia 22 de dezembro, conforme relato da presidente da casa, Priscila Lima. E o prefeito disse que não, a LDO havia sido encaminhada à Câmara em abril. Havia, então, cumprido o prazo determinado pela lei 8 meses antes do encerramento do ano, o qual é previsto para orçar o ano seguinte, no caso 2024. Rogério Gomes esteve também lá em Cascavel, conversou com o prefeito Tiago Ribeiro. Vejam, se você não viu ainda, reveja, se você já viu, e na sequência eu volto conversando com a vereadora Priscila para a gente entender esse imbróglio e como é que tudo aconteceu. Solta aí. O município de Cascavel está localizado no litoral leste, a 40 quilômetros de Fortaleza. Tem cerca de 75 mil habitantes e hoje viveu um dia diferente. A paralisação de diversos serviços públicos, porque a Câmara Municipal ainda não aprovou recursos para 2024, a fim de garantir as despesas do município. De início, há de se esclarecer que não é por falta de recurso, e sim por falta de lei orçamentária, que são, na verdade, leis autorizativas. O município, o executivo, atendeu todas as diretrizes impostas pela legislação, impostas pela Constituição, mandou dentro do prazo a LDO de 2024, ainda até abril de 2023, foi rejeitado, coisa que não poderia ter acontecido, inclusive com a manifestação de uns vereadores, porque sabiam que aquilo ia acontecer arbitrariamente. Nas ruas da cidade, a população reclamou da suspensão dos serviços. O mercado central não funcionou, trazendo prejuízos aos feirantes. Fechou tudo, mercado da carne, do peixe, da verdura. Um monte do pessoal tirou uma parte para vender na rua, está ali o pessoal na rua. Osso não deu tempo de tirar, inclusive a minha, está lá, eu comprei 3 mil de mercadoria, está lá tudo trancado. O pessoal ali tudo, maior humilhação com a mercadoria no chão para ser vendida, conta com o prefeito aí e os vereadores brigando. Nem na pandemia foi fechada, vai fechar por causa disso? O prejuízo é enorme. Apenas os serviços de saúde foram mantidos. Servidores municipais ocuparam a frente da Câmara Municipal, que teve uma sessão extraordinária convocada pelo próprio Executivo. A Polícia Militar reforçou a segurança do prédio. A Constituição impõe que a sessão legislativa, o ano legislativo, não pode se encerrar sem a análise, a aprovação da LDO. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, artigo 57, parágrafo 2º da Constituição Federal. E foi encerrado, foi dado o recesso, e só está havendo uma sessão por prerrogativa do Executivo ter convocado essa sessão extraordinária e marcado pela presidente do Legislativo. Mas a convocação partiu do Executivo. A cobrança da população é que o impasse entre Prefeitura e Legislativo Municipal seja logo resolvido. Uma nova sessão extraordinária foi convocada pela presidência da Câmara Municipal de Cascavel para a próxima quinta-feira. A expectativa é que, finalmente, o orçamento municipal de 2024 entre em votação. O regimento ele é muito claro, ele diz que nós temos 48 horas, eu tenho no mínimo 48 horas para fazer a convocação dos vereadores. Então assim foi feito, nós fizemos a convocação para o dia 18 de janeiro às 10 horas e o presidente das comissões ele já fez a convocação também, porque eu só posso convocar se ele convocar as comissões. Então ele fez a convocação das comissões para as 9 e eu convoquei a sessão para as 10. O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e o Judiciário foram avisados sobre a paralisação dos serviços públicos em Cascavel. Esse orçamento ele foi rejeitado 2 vezes ainda no ano de 2023, todas as vezes por inconstitucionalidades, e o prefeito colocou de novo no dia 22 de dezembro esse orçamento, e no dia 20 a Câmara estava de recesso. Nós entramos de recesso dia 20 e ele fez, e ele colocou esse projeto no dia 22. Nós informamos a paralisação ao Judiciário, informamos ao Ministério Público e estamos representando ao Tribunal de Contas do Estado. Inclusive já com algumas situações parecidas, como em situação de LOA, mas de LDO a gente não tem nenhuma situação sequer parecida. O que nós faremos é representar isso ao Tribunal de Contas do Estado, informando todos os acontecimentos e buscando de um apoio legal para que a gente possa executar despesas dentro daquele orçamento enviado por nosco, rejeitado ilegalmente, e que a população não passe pelo prejuízo que está passando. Aqui no estúdio comigo, vereadora Priscila Lima, a quem eu agradeço pela vinda, por aceitar nosso convite.
Muito obrigado, viu, vereadora? A pergunta para começar, o Legislativo está querendo atrapalhar o Executivo? De forma alguma, como nunca quis. Há perseguição, há briga política em detrimento da necessidade da população? Na verdade, existe uma briga política criada pelo prefeito, porque o Executivo ele não admite um Legislativo independente. Nós passamos o ano passado todo brigando, né, na verdade, com essa briga política. A minha presidência, inclusive, a eleição da presidência, acho que no ano de 2022, existe um episódio inédito também no município de Cascavel, em que os vereadores precisaram sair escoltados. Acho que todo o Ceará viu isso. Por quê? Um absurdo. Foi um momento que ele precisou de uma suplementação. Nós já tínhamos o prefeito. Nós já tínhamos dado 60%, ele precisou de mais 26%, só que ele não disse para a Câmara para que ele precisava desse dinheiro. Uhum. Aí o que foi que ele pediu? Um cheque em branco. E nós dissemos, não, a gente aprova. Diga para que, prefeito, você precisa? E ele não, inclusive na época, eu ainda era da base dele, cheguei a conversar inclusive com o contador, diga para que você precisa que os vereadores votam. Não, a gente não tem como dizer não. Tem um dinheiro no caixa, a gente precisa gastar e ponto final. Uhum. Entrou na Justiça, teve uma negativa da Justiça e teve uma negativa da Câmara. Aí ele fez o mesmo episódio que ele fez agora. Uhum. Convocou todos os funcionários, parou, decretou estado de calamidade pública no município, parou todo o município, colocou todos os funcionários do município dentro da Câmara e foi lá um verdadeiro show de terror. As pessoas invadiram a Câmara, depedraram um patrimônio público, os vereadores foram agredidos. Eu fui extremamente agredida, física, moral, como os meus colegas. Foi preciso o choque para tirar os vereadores. E o prefeito fez a mesma coisa novamente. Então, nós estamos nessa briga política com o prefeito, porque é um executivo que não admite... Não há diálogo? Não existe diálogo, não existe, na verdade, o mínimo de harmonia entre os poderes. Porque ele quer fazer as coisas do jeito dele, sem seguir, sem cumprir a lei. Vereadora, voltando ao ponto da LDO, o Legislativo ele podia emendar ou vetar, mas o prefeito disse que o Legislativo rejeitou. Rejeitar pode? Não, na verdade, o que foi que aconteceu? Nós emendamos, ele mandou, foi feita a emenda, ele esquece de dizer que ele comete a lei foi com várias inconstitucionalidades. Inclusive, ele colocou lá na LDO que se a lei fosse rejeitada, se o orçamento fosse rejeitado, ele poderia simplesmente usar o orçamento rejeitado. Isso não existe. Eu posso, se o orçamento for rejeitado, eu posso usar ele de forma original. Como é que você tem um orçamento rejeitado e você usa ele de forma original? É o que a senhora considera de inconstitucional. Também. São várias inconstitucionalidades que aí é a parte da comissão. A senhora disse também que ele tinha interesse de fazer um empréstimo e também não disse para que seria esse empréstimo que estava ali na LDO. Não, na verdade, a questão dos empréstimos também é outra irregularidade, que ele coloca o seguinte, fica o Poder Executivo autorizado a fazer empréstimo, dando apenas ciência à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo. Isso é um absurdo. E ele teria que ter permissão para fazer. Permissão para fazer. É um absurdo, são entre 80% de remanejamento, que a lei diz que é 30%, eu acho que o tribunal ele diz bem menos. 40%, né? 40%. Então, são vários absurdos. Foram feitas as emendas, foi colocado no plenário e, na hora, os vereadores deles disseram que não concordam com emenda. Hoje, lá na Câmara, não se existe falar em emenda, eles não aceitam. Entendi. Eles dizem que não aceitam. Como é que ele diz que a gente pode emendar se os vereadores deles não aceitam emendas? Uhum. Vereadora, a senhora procurou, junto com seus pares, ou parte daqueles que lhe acompanham, o Ministério Público. Sim. Protocolou essa reclamação, essa denúncia. Há um prazo para que o Ministério Público possa intervir ou orientar o que pode ser feito? Não, na verdade, aí eu gostaria da permissão para contar o que aconteceu. A LDO foi rejeitada em junho. Okay. No dia 22 de dezembro, ele mandou o orçamento novamente sem LDO. Aí o orçamento foi rejeitado. Como é que as comissões podem aprovar um orçamento sem LDO, sem diretrizes? Então, nós devolvemos de novo e dissemos, prefeito, você tem que mandar a LDO e o orçamento. Você tem que mandar os dois, isso em outubro. Entramos de recesso no dia 20 de dezembro. Dia 22, ele foi e mandou de novo a lei. Né? Os dois orçamentos, a LDO e a LOA. Nós já estávamos de recesso. O que me proibiria de entrar em recesso é se eu não estivesse, eu não tinha nada na pauta. A pauta estava limpa. Entramos de recesso. Okay. Aí ele falou muito aqui também de uma viagem, que nós estávamos de férias, por isso que não votamos.
Nós fizemos uma capacitação no final do ano, que muito me estranhou ele ter falado sobre isso, porque, inclusive, ele mandou o chefe de gabinete dele, ele mandou o assessor dele institucional e mandou 5 vereadores de base. Aí você manda um projeto dia 22 de dezembro e manda os seus próprios vereadores, 2 secretários, Pro e vem Congresso, falar, né? sim, e vem falar que o Congresso, que nós estávamos de férias, como se o Congresso fosse ilegal. Então, existe uma má-fé, realmente, é do Poder Executivo. Dia 10 de janeiro, ele mandou, no recesso, é tudo suspenso. Dia 10 de janeiro, ele fez a convocação, respondi de plano, dia 12 de janeiro, foi feito o edital, respeitando as 48 horas que o regimento obriga, dia 16 de janeiro estava feita a sessão. Dia 15 de janeiro, a gente se surpreendeu com a live do prefeito. Na segunda-feira agora. Isso. Ele tentou fazer, pediu para os vereadores dele de base, os 6 vereadores, fazerem uma sessão ilegal na segunda-feira, antes da convocação legal da terça. Os vereadores não compareceram. Aí eu acho que ele enlouqueceu e fez essa live, dizendo o seguinte: vou fechar o município, agora está tudo fechado, tudo encerrado, forçando novamente, causando o caos, a calamidade no município, prejudicando a população, para forçar os vereadores a passar por cima da lei, a votar as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer. O prefeito Tiago Ribeiro afirma que há um interesse por parte da presidência da Câmara, um aumento no 10º, né? Hoje em 5%. Eu acho que é 5 ou 6%. Achei interessante também, Isso, muito me surpreendeu. Isso é fato? Não, tudo mentira. Mais uma mentira do senhor prefeito. O que é que acontece? Hoje, nós temos um orçamento aprovado em 6%, que, inclusive, ele não cumpriu. Foi feito, o juiz teve que dar uma decisão judicial, bloquear as contas, para você ver como o prefeito ele não respeita nem a justiça. O juiz bloqueou as contas, o valor que ele deve à Câmara, para poder ele pagar o 10º da Câmara. Ele não pagou o 10º do orçamento aprovado. Aí o que foi que ele fez agora? Ele mandou um orçamento diminuindo 1.200.000. Ele disse aqui que aumentou 600 mil. Ele diminuiu 1.200.000 o orçamento da Câmara. Alegou que no mandato anterior, no seu antecessor, Sim. houve um retorno para a Câmara de R$400 mil. Pronto. É outro fato interessante. Houve realmente esse retorno. Todo mundo sabe, a população de Cascavel sabe, que esse nosso colega era uma pessoa totalmente de dentro da casa dele. Então, ele fez esse retorno. Hoje, a Câmara, um estado precário. Se existe alguma coisa feita na Câmara hoje, é por essa mesa diretora que aqui está. Mas eu peguei a Câmara em um estado totalmente precário. Não tinha um ar-condicionado, não tinha uma geladeira que preste, não tinha nada, absolutamente nada. Eu fiz uma obra há pouco tempo, coloquei alguns equipamentos, inclusive Procuradoria da Mulher, PROCON, Balcão do Cidadão, tudo para funcionar. Na Câmara não tinha nada. Esse vereador devolveu esse dinheiro, o outro presidente devolveu esse dinheiro, e para você ver, ele devolveu esse dinheiro e o prefeito, para não nos pagar o 10º de direito, que foi aprovado agora, alegou que a Câmara devia 480 mil, não recordo bem os valores. 480 mil de um presidente de muito tempo atrás. Ele nem descontou quando ele recebeu esses 400 mil desse ex-presidente recente. Entendi. Mas ele descontou agora. Vereadora, a partir da sessão de ontem, de terça-feira, as coisas estão normalizadas no município de Cascavel? Como é que está essa relação executivo e legislativo depois desse imbróglio todo? A paralisação foi totalmente legal. A gente já tinha, inclusive, marcado com a promotora para falar sobre isso, né, para avisá-la sobre o que estava acontecendo no município, e nos deparamos com mais uma ilegalidade por parte do prefeito. O que foi que ele fez? Ele pegou os vereadores da base dele. Quando nós saímos da Câmara, mesmo depois da convocação feita, tanto por parte do presidente das comissões, que ele tem, o regimento exige, mesmo em projetos de extrema urgência, 48 horas para o parecer das comissões. O presidente, na hora, se comprometeu, fez o parecer das comissões, fez a convocação para as comissões, e eu, em seguida, fiz a convocação para a sessão, que seria hoje. Comissões 9 horas e a sessão às 10. O prefeito, achando pouco, mandou a sua esposa lá, ela ficou lá, a deputada foi lá para a Câmara, levou todos os funcionários da prefeitura, estava lotada a Câmara. Inclusive, agrediram a polícia. Foi, assim, uma situação horrível. E, nesse momento, quando a gente se retirou da Câmara, eles fizeram o vice-presidente fez uma convocação ilegal,
com a maioria absoluta da Câmara, que o regimento é claro, diz que eles podem realmente fazer a convocação como o prefeito fez, só que somente eu, a chefe do Poder Legislativo, posso marcar dia e hora. Mas só que eu já tinha marcado dia e hora no prazo mínimo. É uma prerrogativa sua. Sim, no prazo mínimo de 48 horas, eu já tinha feito. Aí o que foi que o vice-presidente fez, a base do prefeito fez? Fez uma convocação, chegou no meu WhatsApp 11h38, ele protocolou na Câmara 11h41. Para 12 minutos depois? Para 11h45 a sessão acontecer. Para você ver como é realmente tudo uma manobra do Poder Executivo para fazer as coisas do jeito que ele quer, como ele quer. A senhora persegue o prefeito ou não? De jeito nenhum, o prefeito manda projetos lá para a Câmara, que às vezes a gente até peca por isso. Quando é em prol da população, a gente coloca na pauta, ele manda, a sessão começa às 9 horas, a gente coloca na pauta, às vezes para a sessão, nem inicia a sessão na hora para esperar para ir para a pauta os projetos, que se for de interesse da população. Óbvio. Então, essa confusão ou essa discordância não é pelo aumento do décimo, Jamais. Não é por perseguição política, Jamais. Não é para fazer o prefeito de refém, Jamais. É pela legalidade. Sim, totalmente. Agora nós estamos aqui para cumprir a lei, já notificamos, fizemos um ato novamente anulando essa aberração que fizeram lá, do vice-presidente ter feito essa convocação totalmente ilegal, comunicamos à promotora, já estávamos agendada com ela para falar da paralisação ilegal, aproveitamos para comunicar sobre essa sessão ilegal e, na mesma hora, fizemos o ato da mesa, comunicamos os vereadores, o prefeito, o tribunal, ao Ministério Público e também já entramos com ação na Justiça e aguardamos a resposta o mais breve possível. Presidente, a senhora tem 1 minuto para falar direto com o povo de Cascavel, para mostrar para eles que a senhora quer que o município cresça e não está aí para atrapalhar a vida de ninguém, né? Pronto, com certeza. População, infelizmente, nós estamos nesse dilema, nessa situação complicada. Hoje o município, o prefeito, que tanto queria um orçamento aprovado, impediu que os seus vereadores da base fossem até a Câmara. Não temos orçamento aprovado, ele sancionou uma lei totalmente ilegal. Eu espero que ele não use vocês novamente, eu espero que a população não precise passar por tudo que ele está fazendo, porque, como eu disse antes, prefeito, não é a sua cozinha, não é a sua casa que você fecha a hora que você quer. Respeite a população, respeite o legislativo, respeite o judiciário, porque essa mesma população que você prejudica hoje é a população que lhe colocou na cadeira que você está, do mesmo jeito que me colocou. E eu estou aqui para servir e você faça o mesmo, sirva a população, deixe de birra e vamos trabalhar em prol do povo. Priscila Lima é presidente da Câmara dos Vereadores de Cascavel. Para fazer justiça também, cite os seus colegas que aqui estão, né? Sim, quero agradecer aqui o vereador Freitas, quero agradecer o vereador Augusto e o vereador Sebastião, que estão aqui comigo, sempre dando essa força e juntos nessa batalha. Muito obrigada por tudo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Tá, sucesso lá, povo de Cascavel. Gosto muito, inclusive, tenho muito amor pela cidade de Cascavel. Muito obrigado por ter vindo. Vou sim, muito obrigado. 1 da tarde.